A história dos filisteus se entrelaça nas páginas da Bíblia e nos corredores da história antiga, marcando um dos capítulos mais intrigantes da narrativa do povo de Israel. Estes povos, conhecidos por sua força e habilidades bélicas, foram não apenas adversários, mas também catalisadores de eventos que definiriam o futuro de Israel. O que se sabe a respeito deles? Que tipo de influência exerceram sobre a formação da identidade israelense? Ao adentrar nas páginas do passado, podemos descobrir como este povo forte, que há milhares de anos ocupava a costa do Mediterrâneo, continua a ecoar nos dias atuais. Para entender melhor a relação entre os filisteus e os israelitas, é preciso revisitar suas origens e os confrontos que moldaram o futuro. Os filisteus, povo de origem misteriosa, são frequentemente identificados como migrantes do Mar Egeu. Como está escrito no livro de Amós, capítulo 9, versículo 7, acaso não sois vós, filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Isso sugere que, embora fossem um povo distinto, sua relação com Israel formava um pano de fundo complexo de rivalidade e interação. Assim, os filisteus chegaram às costas de Canaã durante a Era dos Juízes, trazendo consigo uma cultura rica e militarmente avançada, que se demonstrou um desafio formidável para as tribos israelitas. O impacto dos filisteus se fez sentir logo nos primeiros encontros. A rivalidade entre eles e os israelitas se intensificou ao longo do tempo, culminando em batalhas icônicas que se tornaram parte da história sagrada. No entanto, no centro desse conflito estava a figura heroica de Davi, um jovem que, com apenas uma funda e muita fé, enfrentou o gigante filisteu Golias. Como é narrado no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, e saiu do arraial dos filisteus um homem valente, que se chamava Golias. A luta entre Davi e Golias se transformou em um símbolo não só da coragem e fé, mas também de como um jovem, ainda sem a experiência dos grandes guerreiros, podia fazer frente a um adversário aparentemente invencível. Naquele duelo, Davi não foi apenas um pastor lutando por seu povo, mas um representante da resiliência e determinação do povo israelita. O encontro entre Davi e Golias representa a luta entre dois mundos opostos, a simplicidade e a fé de um jovem israelita contra o poderio militar e a arrogância de um gigante filisteu. O triunfo do pequeno sobre o grande estabeleceu um marco na história, afirmando que a coragem e a confiança em Deus poderiam prevalecer sobre a força bruta. No entanto, a história dos filisteus não se limita a esse confronto. Eles eram, de fato, um povo civilizado, conhecido por suas habilidades na metalurgia e na construção de cidades fortificadas. As cidades de Gaza, Ascalon, Ecrom, Ashdod e Gate se tornaram centros culturais e econômicos que competiam com as cidades israelitas. As alianças, traições e batalhas travadas entre os filisteus e os israelitas formaram o pano de fundo de uma época conturbada, onde a luta pela sobrevivência e pela identidade era constante. À medida que a narrativa avança e se conecta com a atualidade, a questão sobre quem são os filisteus nos dias de hoje se torna pertinente. O entendimento das influências culturais, sociais e políticas que se desenrolaram ao longo dos séculos nos convida a refletir sobre a natureza dos conflitos contemporâneos. Na busca por compreender esses desafios, muitos se deparam com a história antiga, onde as rivalidades de ontem podem lançar luz sobre os temas de identidade e pertencimento que permeiam a sociedade atual. Os filisteus, com suas raízes profundas na história, não são apenas um eco do passado, mas representam questões que ainda ressoam nas relações entre povos. A luta de Davi e Golias, por exemplo, transcende a história e se torna uma metáfora das lutas de muitos que se sentem pequenos frente a obstáculos imensos. Assim, a figura do filisteu, tanto do passado quanto do presente, se torna um símbolo dos adversários que enfrentamos ao longo da vida, sejam eles internos ou externos. À medida que desvendamos a origem dos filisteus e suas interações com os israelitas, criamos uma base sólida para a exploração dos desafios atuais que persistem. O passado molda o presente, e é nesse interstício que encontramos as sementes do que se desdobrará nos próximos capítulos. A história não é apenas um registro de eventos, mas um diálogo contínuo entre o que foi e o que é, provocando reflexões sobre a identidade, a resistência e os conflitos que nos cercam.
Portanto, à medida que avançamos, que este estudo leve os leitores a uma jornada que desafiará suas percepções e convidará à reflexão sobre o que significa ser parte de um povo, seja no passado ou no presente. A luta dos filisteus e de Israel não é meramente uma narrativa antiga, é um espelho das nossas próprias batalhas contemporâneas. O som das armaduras e o clangor das espadas ecoavam pelas colinas ao redor do vale de Elá, onde os filisteus se posicionavam, confiante em sua força militar. Era um momento decisivo para Israel, que encontrava em Davi não apenas um líder, mas um símbolo de resistência contra um opressor bem treinado e experiente. Os filisteus, como uma sombra persistente, ameaçavam as terras israelitas, e o jovem pastor, ungido para ser rei, tinha a tarefa monumental de unir seu povo contra esses inimigos. A história desses povos estava entrelaçada de tal forma que cada batalha preservava a memória da bravura israelita e da audácia filisteia. Davi, famoso por seu coração valente e pela habilidade com a harpa, tornará-se um guerreiro formidável e um líder carismático. Como está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Quando os filisteus souberam que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram em busca dele. Essa busca estava repleta de intenções bélicas, pois os filisteus não se conformavam em perder o domínio sobre uma região que por tanto tempo havia sido a sua. As batalhas entre os filisteus e os israelitas eram numerosas e sangrentas. Em cada embate, o fervor de Davi e a determinação de seu povo eram testados. Na primeira grande vitória, Davi derrubou o gigante Golias com uma simples funda, um ato que reverberou na memória coletiva de Israel. Esse feito não foi apenas um triunfo militar, mas uma demonstração do poder divino que estava presente com a nação escolhida. Enquanto os filisteus observavam seu campeão tombar, o sentimento de invencibilidade que outrora possuíam se esvaiu, e a partida começou a pender a favor dos israelitas. Porém, a luta não acabava ali. A resistência de Davi contra os filisteus não se limitava a esta batalha singular, mas se tornaria uma constante em sua trajetória. Davi entendia que uma vitória não era suficiente para garantir a segurança de seu povo. Os filisteus, mesmo após perdas, reagiam com a resiliência de um povo acostumado a se adaptar e a se reconstruir. Assim, Davi compreendia que cada confronto era parte de uma guerra muito maior, uma batalha pela alma de Israel. A pressão do conflito moldou o caráter de Davi e também o de seu povo, que ao longo dos anos se tornaria mais do que uma força militar. Emergiria como uma nação unida em torno de uma identidade comum. Enquanto os filisteus mantinham uma estratégia agressiva, Davi procurava alianças e fortalecia sua liderança. Ele não apenas combateu fisicamente, mas também trabalhou para unir as tribos israelitas, que frequentemente estavam divididas. Essa unidade era uma arma poderosa contra a invasão constante dos filisteus. O respeito que Davi cultivou entre seu povo ficou evidente em momentos críticos, onde a coragem e a determinação foram colocadas à prova. Com o passar do tempo, o controle filisteu sobre regiões chaves de Israel se tornava uma sombra mais constante. O domínio se estendia em áreas como Gaza e Ascalon, onde os filisteus estabeleciam cidades fortificadas. Essas cidades não eram meras construções de pedra, mas símbolos de uma cultura vibrante e um centro de comércio que proliferava na região. Isso tornava a luta contra eles ainda mais complexa, pois as batalhas eram travadas não apenas por terras, mas por ideais e modos de vida. A influência filisteia também era visível em suas táticas de guerra, que combinavam força bruta com astúcia estratégica. Eles possuíam uma avassaladora superioridade bélica, equipada com armas de ferro, enquanto os israelitas frequentemente lutavam com ferramentas mais rudimentares. Essa diferença se tornava um desafio constante para Davi, que precisava encontrar formas inovadoras de superar essa desvantagem. Ele buscou conselhos, e frequentemente, se voltava a Deus em busca de orientação. Assim, cada vitória se tornava um testemunho da fé de Davi e da determinante vontade de seu povo. Ressaltando a relação entre os conflitos antigos e a realidade atual, é possível traçar um paralelo que nos leva a refletir sobre quem foram os filisteus ao longo da história e quem são os descendentes desse povo nos dias atuais. O passado mostra um povo guerrilheiro. Um dos principais opositores de Israel,
Mas a questão que persiste é como essa luta se estende para os dias de hoje. No presente, a luta entre Israel e seus vizinhos, incluindo as facções que se proclamam herdeiras do espírito filisteu, continua a ser um tema de tensão e conflito. As raízes históricas, os ressentimentos e as disputas territoriais são passagens que se entrelaçam, criando uma linhagem de confronto que ainda ecoa nas terras sagradas. Refletindo sobre a presença contínua dos filisteus em nossa narrativa atual, é imprescindível questionar como a memória desse povo e seu legado influenciam as relações contemporâneas na região. A resistência que Davi e os israelitas enfrentavam no passado é um eco de desafios similares enfrentados por Israel hoje. A luta pela soberania, pela identidade e pela paz continua a ser um tema central, onde sombras do passado se entrelaçam com as realidades do presente. A história dos filisteus não é apenas um relato de antagonismo, mas um lembrete das dificuldades de um povo que busca estabelecer um lar em meio à tempestade de disputas e conflitos. Diante disso, Davi se torna uma figura emblemática, não apenas por suas batalhas, mas por sua capacidade de sonhar com um futuro onde a paz possa prevalecer. Enquanto os ecos das espadas ainda ressoam nas montanhas e vales, o chamado para a unidade e a compreensão se faz mais urgente do que nunca. Cada lição aprendida com os conflitos do passado serve como um guia para a construção de pontes no presente, um caminho que pode levar a um entendimento mais profundo entre os povos. Conforme o capítulo avança, as intrigas e as tensões da guerra se intensificam ainda mais. O legado de Davi como uma figura que buscava não apenas a vitória militar, mas a paz entre os povos, se torna um tema que ressoa profundamente. O futuro de Israel e a possibilidade de coexistência são questões que se entrelaçam em uma tapeçaria rica de história e esperança. Os desafios que Davi enfrentou andam lado a lado com as realidades que persistem, e a busca por um entendimento mútuo continua sendo um objetivo desejável. Conforme nos movemos para os próximos capítulos, será essencial explorar não apenas os preceitos de guerra, mas também o desejo humano de encontrar um caminho para a reconciliação, aprendendo com as lições do passado e buscando um futuro onde a paz possa finalmente reinar. O legado de um conflito antigo ecoa na realidade atual, e a resposta para os dilemas contemporâneos pode ser encontrada nas histórias de coragem, resistência e busca pela unidade que foram vividas ao longo dos séculos. O desafio que se coloca é o de manter abertas as portas do diálogo, mesmo quando as vozes da guerra são ensurdecedoras. Assim, o próximo capítulo espera trazer à luz esses dilemas, onde as lições de Davi e os ecos dos filisteus moldarão o futuro de uma nação em busca de identidade e paz. Os filisteus, que um dia foram os temidos inimigos de Israel, deixaram uma marca indelével na narrativa histórica do povo hebreu. Desde suas origens, como um povo que se estabeleceu na costa do Mediterrâneo, até os conflitos que moldaram a identidade de gerações, o legado filisteu ainda reverbera nas relações modernas que permeiam o Oriente Médio. Naquele tempo, a história da rivalidade entre os filisteus e os israelitas era marcada por batalhas épicas e guerras que moldaram nações. Davi, aquele que se tornaria um dos maiores reis de Israel, se destacou na luta contra Golias, um gigante filisteu, em um ato que simbolizava não apenas a bravura de um jovem pastor, mas também a luta do povo israelita contra a opressão e a busca pela liberdade. A resistência de Davi e a união dos israelitas eram estratégias fundamentais naquele período, refletindo a vontade de um povo que não cederia diante de adversidades. Avançando na linha do tempo, a narrativa dos filisteus se transforma de um povo guerreiro em um símbolo de adversidade. Como está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 25, versículo 15, a infâmia dos filisteus se perpétua, revelando um povo com um histórico de hostilidade, apresentando uma resistência persistente à soberania israelita. Este ciclo de conflitos e ressentimentos não se dissipou com o tempo. Em vez disso, ele se reconfigurou em novas formas. Nos dias atuais, o nome filisteu evoca não apenas recordações do passado, mas também a complexidade das relações que permeiam o Oriente Médio. Hoje, os filisteus podem ser vistos como uma representação simbólica de todos aqueles que, de alguma forma, se opõem a Israel. Essa oposição pode assumir vários contornos, desde tensões políticas até conflitos armados, onde diversas facções buscam reivindicar território e direitos.
O Hamas, por exemplo, surgiu como uma força que carrega a luta pelos direitos palestinos, ecoando os conflitos ancestrais com Israel e perpetuando a difícil relação entre os dois povos. O que emerge dessa análise é a compreensão de que, apesar da distância temporal que separa os filisteus antigos dos modernos, as rivalidades e o desejo de afirmação continuam a ecoar no presente. A luta pela identidade, territorialidade e liberdade retratam o mesmo espírito que uma vez foi encontrado nos campos de batalha da antiga Palestina. As narrativas históricas se entrelaçam, mostrando que a história não é apenas uma sucessão de eventos, mas um ciclo de conflitos que desafiam a paz até os dias atuais. A reflexão sobre os filisteus modernos nos convida a um questionamento mais profundo. Como um povo pode superar séculos de hostilidade e construir um caminho de entendimento e paz? A mensagem central dessa história nos aponta para a necessidade de diálogo, empatia e reconciliação. À medida que avançamos para um mundo cada vez mais interconectado, as lições do passado nos oferecem insights valiosos. É vital reconhecer que a evolução das relações entre os povos deve ser pautada pela construção de pontes, e não de muros. A história de Israel e de seus inimigos, incluindo os filisteus, nos ensina a importância de aprendermos com os erros do passado. O desejo de paz e coexistência deve prevalecer sobre a lógica de confronto. Convidamos todos a refletirem sobre como cada um pode contribuir para um futuro mais harmonioso, onde as rivalidades se transformem em diálogos e os conflitos deem lugar à compreensão mútua. Assim, a jornada que começou com batalhas e inimigos ao longo dos séculos, termina com um desejo comum de paz, respeito e harmonia entre os povos. Que possamos levar essa mensagem adiante e buscar um futuro onde, como nos ensina a história, o entendimento e a empatia sejam os melhores guias para uma convivência pacífica. Se esta narrativa ressoou de alguma forma com você, convido a curtir, comentar e compartilhar. Que a reflexão e o aprendizado continuem, permitindo que esta história inspire outros a olhar para o passado e construir um futuro de entendimentos e paz. Que possamos juntos promover diálogos que honrem as memórias ancestrais e conduzam a um caminho de unidade.